Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Gabriel Faria de Paiva, eu sou aluno da Estatística na Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o meu trabalho orientado pelo professor Lupercio Bessegato. E bom, o título desse trabalho é Gráfico de Controle de Média Amostral, um estudo de desempenho das regras da Western Electric por simulação. Vamos fazer aqui uma introdução ao problema. Né? O controle estatístico de processos, né, é uma ferramenta fundamental para a manutenção de qualidade, né, em sistemas produtivos. Ele é muito usado em fábricas, né, de peças. Enfim, ele permite identificar desvios no comportamento esperado de um processo. Né? Uma das técnicas mais utilizadas nesse controle estatístico de processo são as cartas de controle de qualidade, que monitoram, né, a variação desses processos ao longo do tempo. Então, tem diversas variações que podem ser analisadas, né? Variação da média, variação da amplitude, variação do desvio. E dentro dessas cartas de controle, a gente tem as regras de Western Electric, que é um conjunto de regras suplementares, né, às cartas de controle tradicional, que vão ser aplicadas para poder detectar padrões específicos de variação que foram identificados, que podem indicar, né, um descontrole do processo, mesmo que os pontos não ultrapassem os limites tradicionais de controle, que é o limite de 3 sigma. Aqui, apresentando um cenário mais específico, né, para o nosso estudo, né, para esse trabalho, a gente vai utilizar um modelo de simulação para poder gerar esses dados amostrais a partir de um processo produtivo controlado. Então, o processo foi definido com uma média aí de 33,3 e um desvio padrão de 2,494. E as amostras vão possuir um tamanho de 5. Então, para poder monitorar esse processo, né, foram estabelecidos limites de controle, múltiplos de sigma, né, que vão ser as zonas ali. Então, tem a zona 1 sigma, a zona 2 sigma e a zona 3 sigma, que vão ser usadas para a gente poder aplicar essas regras. Então, a regra 1, né, a tradicional, que é um ponto fora do limite 3 sigma. A regra 2 vão ser de 2 de 3 pontos consecutivos fora do limite 2 sigma, de cada lado, né, tanto para cima quanto para baixo. E a regra 3 vão ser 4 de 5 pontos consecutivos fora do limite de 1 sigma. E a regra 4, 8 pontos consecutivos do mesmo lado da linha central, a linha da média. Né. Então, bom, aqui eu trouxe alguns resultados, né, gráficos. Então aqui nesse primeiro gráfico a gente pode ver como que o algoritmo, né, como que as regras se comportaram. Né? Então esses pontos marcados em vermelho são os pontos dentro do nosso processo que saíram da regra, né, que fugiram da regra, que foram apontados ali, né, pelo algoritmo. E também a gente trouxe ali uma porcentagem de falsos positivos, né? Também o erro, né, médio quadrático para a regra 1, comparado com uma média teórica, né? Comparando a média da amostra que a gente gerou com uma média teórica. Então a gente pode ver que esse erro é bem baixo. E também analisando ali para o valor de K, que é o valor ali do múltiplo da zona ali, né, que vai multiplicar o sigma. A gente conseguiu que o valor de K, com menor erro, né, com menor diferença da teoria, seria o valor de K de 2,7 para esse conjunto de dados simulados que a gente fez. Também temos aí os resultados para cada regra de como que se comportou, né, a quantidade de alarmes, quantidade de pontos que foram gerados, quantidade de taxa, né, de alarme e a quantidade de pontos, né, de amostras entre um alarme e outro ali, né. Isso tudo em média. A gente tem uma análise, né, de um cenário baseado no Montgomery. Então esse cenário é um cenário onde existe uma mudança na média. Né? Então o processo ele começa sob controle e gradualmente ele vai se tornando fora de controle, né? Vai aumentando a média ali do processo. E aqui a gente está analisando somente o resultado da regra 1. Então, pelo gráfico, a gente consegue perceber, né, essa mudança da média. E a partir ali do primeiro ponto de alarme, né, a gente consegue ver que a quantidade de pontos fora de controle ali começam a aumentar, né, vendo essa eficiência, né, da detecção da regra 1, né, como é que ela é eficaz para detectar essa mudança progressiva no processo. Né. Então, a partir daí são feitas, né, intervenções ali por parte da equipe que está trabalhando no processo para poder ajustar esse processo e voltar para o controle. Né. Então, é muito importante ter essa percepção do processo para que a gente consiga ajustar isso no tempo hábil e não prejudicar a produção. Né? Alguns resultados que a gente teve, né, com a regra 1, né, que monitora esses pontos fora de controle do limite de 3 sigma, apresentou uma taxa de alarme bem baixa, né, de 0,001%, que está em conformidade com a expectativa teórica que a gente tinha, né, de um processo sob controle. E a regra 2, que identifica os 2 de 3 pontos consecutivos, né, fora do limite de 2 sigma, teve taxas de alarme mais elevadas, assim como as outras regras também tiveram taxas mais elevadas, por serem regras que vão olhar ali mais detalhadamente para como que o processo se comporta. Então essas regras, né, proporcionam uma detecção precoce de possíveis anomalias nesse processo, né, especialmente em situações de deslocamento de média, como eu apresentei no último slide. Então isso é muito importante, né, para essas regras serem usadas como complemento às cartas tradicionais, aumentando essa robustez no monitoramento e melhoramento da capacidade de detecção de desvios. E concluindo esse trabalho, né, todas as simulações que a gente fez, todos esses estudos em cima das regras de Western Electric, são eficazes, né, para poder identificar padrões de anomalia no processo produtivo. Então, essas regras suplementares vão permitir uma detecção mais rápida, né, de problemas potenciais e as empresas vão poder intervir de maneira mais eficaz quando a situação se torna, né, crítica, antes da situação se tornar crítica. Né. Então, é muito importante ajustar esses parâmetros, como o valor de K, que a gente fez esse estudo, para minimizar esses falsos positivos, para não ter, né, trabalhos desnecessários. E futuros estudos, né, podem incluir comparações com outras metodologias, como as regras de Nelson, que são regras mais simples também. E também pode aplicar a abordagem de dados mais reais, de processos industriais, né, ver como que vai se comportar, né, não só numa simulação, mas em dados reais. Né. E aqui temos referência usada para os nossos estudos, para o nosso trabalho. Muito obrigado aí pela oportunidade.